Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Hoje, dia 14 de abril de 2020, estamos aqui para participarmos do nosso momento de oração com toda a nossa igreja, os que podem participar, os que têm acesso a esse canal, os que são inscritos aqui neste canal, e vamos passar um pequeno tempo em oração e fazer uma leitura e uma exposição de uma breve palavra do Senhor em Atos capítulo 2. Mas eu convido você, primeiramente, a abrir sua Bíblia no Salmo de número 27. Nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, levar-me-á sobre uma rocha. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por esse Salmo 27, do verso 1 ao 5, no qual nos traz, ó Deus, a segurança de que o Senhor, Ele cuida de nós, de que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. E nós te louvamos porque sabemos que não estamos isentos de passar por tribulações, sofrimentos, mas nós temos a convicção e a certeza de que o Senhor está conosco. É a tua palavra quem diz que o Senhor nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós não precisamos temer. Temer, ó Pai, nada que venha acontecer, porque o Senhor é o nosso Deus, é a nossa segurança, é a nossa rocha, o Senhor é quem nos sustenta. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Perdoa nossos pecados, Senhor, perdoa nossas falhas. Retira de nós aquilo que não te agrada, nos ajude a enxergar nossos pecados, nossos erros, nossas faltas, e ajuda-nos, ó Deus, mudando assim o nosso coração, para que possamos fazer a tua vontade. Abençoa toda a nossa igreja, todos os nossos irmãos e irmãs. Abençoa todas as famílias da nossa igreja. Abençoa os idosos, ó Deus. Abençoa as idosas, abençoe as crianças. Abençoe, Senhor, os jovens, adolescentes, abençoe os casais. Abençoe, ó Pai, cada vida, cada pessoa. Abençoe, ó Pai, nossos irmãos e nossas irmãs. Abençoe as pessoas que são inscritas neste canal, aqueles que terão acesso a esse vídeo. Que a tua mão, que a tua misericórdia, ó Pai, se estenda sobre sua vida. Abençoe, Senhor, nossas vidas e nos ajude, Senhor, a crescer na tua presença em oração, na leitura e no estudo da tua palavra. Abençoe-nos, Senhor, neste momento em que não podemos estar juntos como igreja e nos reunir para te cultuar solenemente, para estar em tua presença, todos juntos, ó Pai, louvando o teu nome e aprendendo da tua palavra. Mas nesses momentos, ó Pai, em que estamos vivendo em quarentena, que nós possamos, ó Pai, nos edificarmos com a palavra, através desse canal, através da nossa leitura individual e através das nossas orações. Nos desperta para orar, nos desperta para te buscar e aproveitemos, ó Pai, esses momentos que estamos em casa para fazermos algo ainda mais proveitoso em relação ao teu reino. Ajuda-nos a ter o coração também na tua obra. Ajuda-nos a não sermos egoístas e a pensarmos apenas em nós, mas ajuda-nos a olhar também para a necessidade da tua obra, das missões, ó Pai, da manutenção missionária, da manutenção com a igreja local, que haja um compromisso de cada membro da nossa igreja, de cada pessoa, ó Pai, que tenha esse comprometimento e essa fidelidade ao Senhor. Nós te pedimos pelas nossas vidas, nós te pedimos por este culto de oração, que teu Espírito Santo nos dirija e fale ao nosso coração pela tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu convido a você nesse momento para você cantar comigo o hino de número 155 do cantor cristão. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração.
que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atendem oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Louvado seja o Senhor por esse hino belíssimo que nos mostra a verdadeira promessa do Senhor que estaria conosco até a consumação dos séculos, que jamais nos deixaria órfãos, que jamais nos deixaria sós, mas que seu Espírito Santo, que é o Consolador, assim como Jesus Cristo também era o Consolador de seus discípulos, estaria conosco. E ele está em nós, ele habita em nós e ele tem nos consolado diante de todas as dificuldades que nós temos enfrentado. E nós temos, irmãos, que ser muito gratos a Deus. O Senhor não tem deixado faltar o nosso pão, o Senhor não tem deixado de nos ajudar, de nos dar graça, de nos amar, de cuidar das nossas vidas em todos os momentos dela, em todos os momentos da nossa vida. Então, o Senhor, ele é fiel, ele cumpre com suas promessas. Nós é que somos falhos, nós é que somos pecadores, nós é que falhamos diante dele de acordo com a sua vontade. Mas que o Senhor nos ajude e ele molde o nosso caráter, ele mude o nosso coração naquilo que precisa ser mudado e nos faça mais obedientes, nos faça mais fiéis, nos faça mais firmes nele, mais alegres nele, satisfeitos nele, porque nós precisamos disso urgentemente. Que o Senhor ele conduza as nossas vidas conforme a sua santa vontade revelada em sua palavra, para que o nosso viver venha realmente ser um viver digno do Evangelho e que venha glorificar o seu nome. Nesse momento, meus irmãos, eu quero convidá-los a orar comigo pelas pessoas da nossa igreja que estão doentes, ou que estão fazendo, também que estão doentes e que estão fazendo tratamento, né? Nós temos algumas pessoas na nossa igreja que fazem tratamento contra o câncer, nós temos outras pessoas que estão fazendo algumas biópsias, nós temos algumas pessoas que são diabéticas, que fazem hemodiálise, nós temos pessoas doentes com outras enfermidades. Graças a Deus, até agora não tivemos nenhum caso de coronavírus na nossa igreja, pelo menos que eu saiba, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Eu quero convidar você para orar, para colocar as pessoas que você conhece, né, nossos irmãos em Cristo, nossas irmãs em Cristo que estão doentes. Nós precisamos orar uns pelos outros. A palavra de Deus diz que aquele que está alegre cante louvores, lá no livro de Tiago, mas também diz aquele que está sofrendo, que ele ore, né? Então nós queremos orar pelos nossos irmãos, queremos orar para que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor continue sendo derramada sobre suas vidas. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, Pai santo, em nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos a vida de cada uma das irmãs e cada um dos irmãos que estão fazendo o tratamento contra o câncer. Ó Deus, aqueles que estão, ó Pai, fazendo quimioterapia, radioterapia, que a tua mão de misericórdia esteja sobre suas vidas e que eles possam ter sua saúde restaurada para a glória do Senhor. Nós queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor tem cuidado da vida de cada um dos teus servos e tuas servas que estão nesses tratamentos. Pedimos pelas suas famílias, ó Deus, te pedimos para que o Senhor não permita que venha faltar aquilo que é necessário para os teus filhos, que o Senhor abençoe cada um deles, ó Pai,
trazendo paz ao coração, firmeza nos teus caminhos, firmeza em tuas promessas, ó Pai, e alegria no Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa o irmão Severino, que está fazendo a hemodiálise, Senhor. Ser com teu servo, dá graça a ele, que o Senhor venha protegê-lo de todo mal e venha ajudá-lo nessas dificuldades que ele tem enfrentado com esse tratamento, Pai. Abençoe também, Pai, ó Pai, nossos irmãos que estão doentes e que nós não sabemos, mas tu sabes, ó Senhor. Que o Senhor abençoe todos os irmãos, todas as irmãs, crianças, adultos, jovens, ó Pai, pessoas idosas, que estejam enfermas, ó Pai, que estão precisando do Senhor. Quero te pedir também por aquelas pessoas que estão infectadas com o coronavírus, ó Pai, no nosso país, também fora do nosso país. Nós sabemos que tudo está em tuas mãos, mas queremos orar, Senhor, e pedir a ti, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia, ó Pai, porque muitas vidas já morreram, muitas pessoas já morreram, os entes queridos estão sofrendo, mas nós sabemos que tudo está em tuas mãos. E só podemos clamar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia desse governo corrupto, ó Pai, que nós temos. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas, Senhor. E estende tuas mãos, ó Pai, sobre cada um de nós. Abençoe aqueles irmãos que precisam, Senhor, do SUS, que precisam do atendimento público e que muitas vezes não conseguem esse atendimento de maneira rápida. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, nos dê saúde e nos ajude, Senhor, a continuar firmes em Ti. Nos ajude a buscar, ó Pai, a buscarmos essa alegria que está em Ti, essa satisfação que está no Senhor. Que possamos viver verdadeiramente para a Tua glória e visando isso, Senhor, buscando esse contentamento no Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja, abençoe-nos, ó Pai, nessa situação que nós estamos vivendo. Nunca vivemos isso antes, é algo novo e tem sido difícil e muito difícil para algumas pessoas. Mas nós te pedimos que o Senhor dê paciência, que o Senhor, ó Pai, dê sabedoria nessa situação e ajude-nos, ó Deus, a fazer as coisas certas. E em quarentena nós podemos continuar glorificando o teu nome, de alguma forma buscando o nosso crescimento individual na tua presença, com a leitura, com o estudo da palavra e com a oração, Pai. Desperta o teu povo para te buscar. Eu sei que há muitas tentações, ó Pai, no entretenimento, na TV, na internet, mas que em nome de Jesus o Senhor nos desperte para estarmos aprendendo mais de ti, para estarmos crescendo em comunhão contigo e também intercedendo pelos nossos irmãos, pela igreja, pelo trabalho missionário. Ó Pai, que o Senhor desperte os irmãos também da nossa igreja, para que não deixem, ó Pai, seus compromissos com a obra do Senhor, com a obra missionária, porque os missionários precisam, a igreja local precisa, todos nós, ó Pai, precisamos uns dos outros. Então, que em mim, que nos irmãos, haja fidelidade, haja compromisso, haja realmente responsabilidade, ó Pai, com a obra local, com a obra missionária, ó Deus, em nome de Jesus. Quero te pedir pelos irmãos que ficaram desempregados também, e aqueles que tiveram seus salários suspensos ou reduzidos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça com que tudo isso passe rapidamente. E eu creio, ó Pai, que o Senhor tem muito a nos ensinar. Talvez seja um momento do Senhor nos ensinar a dependermos mais do Senhor, a termos uma vida ainda mais simples, ó Pai, no que se refere às coisas materiais e a nos despertarmos mais para buscar as coisas do alto, para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, entendendo que as outras coisas que são necessárias, como alimento, como vestuário, são coisas que o Senhor vai nos dar naturalmente. E nós queremos, ó Pai, te agradecer pelo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Abençoe nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Abençoe todos os irmãos que estão enfermos, as irmãs, aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão, ó Pai, indo ao médico, esperando o resultado de biópsia. Estende tuas mãos sobre cada um. É o que nós te pedimos agora, ó Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico, meus irmãos. Com o cântico do cantor cristão. Eu quero convidar você a cantar comigo o hino de número 375. 375. Amém.
Segurança. Sabemos que em meio a essas dificuldades nós estamos seguros com o Senhor. Não importa o que venha a acontecer. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Graças a Deus por esse momento maravilhoso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e eu quero trazer uma breve palavra para as nossas vidas, ao seu coração, uma palavra de Deus. E eu convido você a ler comigo em Atos 2, verso 42 ao 47, no qual o evangelista Lucas ele vai relatar sobre algumas características que aquela igreja primitiva ou aquela igreja inicial que tinha começado ali com a conversão daquelas 3.000 pessoas, ou mais ou menos 3.000 pessoas, ali quando houve o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, e Pedro, juntamente com os outros apóstolos, começaram a anunciar as grandezas de Deus. Na verdade, a pregação foi de Pedro, mas todos os apóstolos cooperaram no anúncio do Evangelho, como diz aqui o próprio texto, no capítulo 1, aliás, no capítulo 2, no verso 38, quando diz assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, nós temos aqui o início, né, o surgimento de uma igreja maior, de uma igreja que ela deixa de ser apenas formada por um grupo de mais ou menos 120 pessoas que estavam ali esperando a descida do Espírito Santo, a promessa que Jesus tinha dado. No capítulo 1 de Atos, nós temos o relato dessa promessa, Jesus ordenando que eles esperassem em Jerusalém até que fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo, para poderem ser testemunhas em todos os lugares, começando em Jerusalém e indo para todo o mundo, né? Ou para o mundo inteiro. E aí, irmãos, nós temos aqui esse número imenso de pessoas que se converteram, que ouviram a pregação de Pedro e o ensino de Pedro juntamente com os apóstolos,
E agora, a partir do versículo 42 do capítulo 2, nós lemos o capítulo 2, verso 38 ao 41, e agora nós vamos ver o verso 42, que é o que nos interessa para esta noite. O verso 42 até o 47. E nós vamos falar um pouco hoje à noite sobre algumas características dessa igreja. Nós queremos falar pelo menos de três características que nós podemos enxergar aqui nesse texto dessa igreja e pedir ao Senhor que Ele nos ajude a também, como igreja do Senhor, a lutarmos pelo que essa igreja lutava, essa igreja primitiva aqui, e entendermos que essa é a razão de ser da igreja. Veja que no capítulo 2, verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, meus irmãos, aqui nós temos um relato, né, uma narrativa que Lucas faz da vida diária dessa, pelo menos no início, né, dessa igreja que adorava o Senhor e que servia o Senhor aqui em Jerusalém. Nós temos aqui claramente algumas marcas ou algumas características que essa igreja ela carregava consigo. E de maneira bem direta já, eu já vou para o texto, veja, por exemplo, no verso 42, e no, todo o verso 42 diz que essa igreja, ou aqueles irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, é percebível aqui claramente que essa igreja era uma igreja que buscava o Senhor, que buscava a santidade. Eu percebo aqui essa primeira característica. Era uma igreja que buscava a santificação. Era uma igreja que buscava estar na presença do Senhor. E ela buscava justamente através dessas duas coisas como base desse crescimento em santidade. Veja, essa igreja aqui no versículo 2, ela perseverava na doutrina dos apóstolos e nas orações. Vai falar aqui também na comunhão e no partir do pão, certo? Está correto, a igreja tem que estar junta, mas eu não quero me deter a esse detalhe ainda. Eu quero me deter aqui especificamente a essas duas práticas que a igreja fazia: perseverar na doutrina dos apóstolos e perseverar na oração. Essa igreja era uma igreja que procurava estar crescendo, sempre crescendo na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos era todo o ensino que Cristo tinha dado para eles. E também o fato deles pegarem o Antigo Testamento e fazerem uma relação do que o Antigo Testamento falava, suas profecias, né, tudo que vem lá no Antigo Testamento, desde a lei até os profetas, anunciando ali a pessoa de Jesus Cristo. Eles também faziam essa relação provando que Jesus era o Messias. Nós podemos ver isso claramente já na primeira pregação de Pedro, lá aqui no próprio capítulo 2, se você observar, a partir do verso 14, você tem um discurso de Pedro. E no discurso de Pedro, ele faz questão de citar alguns textos do Antigo Testamento, provando que o que estava acontecendo ali, o que aconteceu com Cristo, já estava anunciado no Antigo Testamento. Então, a verdade do Antigo Testamento conduzia o povo de Israel e todos os povos, evidentemente, que tivessem contato com essa verdade ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Salvador, aquele que derramou a sua vida para nos dar vida, aquele que morre a nossa morte, aquele que sofre pelos nossos pecados, que paga pela nossa culpa, para que através dele nós recebamos agora a justiça, o perdão e a vida, tanto abundante como a vida eterna. Então, meus irmãos, eles perseveravam na verdade, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam no conhecimento da palavra de Deus. Então, a igreja de Jerusalém, ela nasce justamente sob esse bastão da verdade, né? A pregação da verdade, que era Cristo, e o próprio, e o culto, tudo tinha como centro a palavra de Deus. A pregação da verdade era o centro
da vida dessa igreja, era a base, era o fundamento para essa igreja. E essa igreja, ela realmente perseverava em manter essa verdade. E eu quero dizer a vocês que não há verdadeiramente poder à parte da verdade de Deus. Não há como termos um relacionamento com Deus se desconhecermos a sua verdade. Então, a primeira coisa, a igreja buscava santidade, buscava como? Perseverando na doutrina dos apóstolos. E a Bíblia diz também aqui no verso 42 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que eles perseveravam nas orações. E eles oravam, meus irmãos, porque eles dependiam mais de Deus do que de seus próprios recursos. Aqui nós temos uma igreja dependente de Deus, nós temos uma igreja que entendia que precisava orar, que precisava do Senhor, que precisava do poder do Senhor, da graça do Senhor sobre sua vida. E nós vamos ver que desde o começo, essa igreja, ela é uma igreja que pratica a oração, que persevera na oração. Eu quero só ler alguns versículos aqui somente em Atos, para nós não nos estendermos muito, para que você perceba como essa igreja vivia em oração. Por exemplo, Atos capítulo 4, verso 31. Você vai ver que a igreja estava sob perseguição. E o que foi que ela fez? Ela orava, ou ela orou. Veja aqui no verso 31, diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem ou intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando a liderança da igreja enfrentou aquele desafio do serviço às mesas, no capítulo 6, nós vimos o que os apóstolos disseram à igreja, de modo geral. Vocês observem aí em Atos, capítulo 6, verso 4, que os discípulos deixaram claro aqui, olha, que eles precisavam de escolher 7 irmãos ali como diáconos para servirem as mesas, ou a mesa, né? Porque eles iriam se dedicar à oração e à palavra. Veja o verso 4. Enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, veja, as duas coisas básicas para a vida cristã, para a vida da igreja, para a vida dos ministros do evangelho, os ministros da palavra, oração e palavra. Então, os discípulos estavam conscientes, os apóstolos estavam conscientes que eles precisavam se manter firmes na oração e na palavra de Deus. No capítulo 12, versículo 5, vocês vão ver que Pedro está preso. Pedro está preso e o que é que a igreja está fazendo? A igreja não está lutando por meios políticos, a igreja não está lutando uma luta pegando armas para enfrentar o poder instituído da época, mas a igreja está em oração. Veja no capítulo 12, versículo 5 de Atos. Diz aqui, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante e Deus a oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja, a igreja intercedendo pelo seu pastor, a igreja intercedendo pelo líder, ou um dos líderes principais ali, o apóstolo Pedro. Vou repetir o texto, Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Era uma igreja de oração. A igreja também orava muito, nós vamos ver aqui em Atos 13, quando Paulo e Barnabé são chamados e separados pelo Espírito Santo para fazer a obra de missões aos gentios, nós vamos ver que a igreja estava fazendo o quê? Estava jejuando e orando. Atos capítulo 13, verso 1 ao 3. Mais na frente, você vai ver que Paulo, lá em Filipos, ele é preso juntamente com Silas, e ali na prisão, à meia-noite, eles estavam louvando a Deus e orando. Quando vamos mais à frente, nós vamos ver em Atos, capítulo 28, quando houve aquele naufrágio na ilha de Malta, no versículo 8 e no versículo 9 do capítulo 28 de Atos, nós vamos ver Paulo orando pelos doentes da ilha de Malta. Então, a igreja cristã, a igreja que podemos chamar de igreja pioneira, ou igreja primitiva, ou igreja apostólica, era uma igreja que perseverava na busca da santidade, na busca da santificação, através do esforço, da perseverança. Não é um esforço simples, não é um esforço num dia e 10 não, mas é uma igreja que entende que precisa perseverar, que precisa lutar, que precisa buscar o Senhor na sua palavra, no conhecimento da sua palavra, estudando a sua palavra, sendo bem-aventurada essa igreja, meditando na sua lei dia e noite, meditando na lei do Senhor dia e noite, e buscando esse crescimento no conhecimento do Senhor e também na oração. Não adianta só Bíblia, só conhecimento bíblico sem vida de oração, sem vida de comunhão com Deus, sem vida íntima com o Senhor.
As duas coisas precisam estar juntas, né? Como o próprio Agostinho fala, que um pássaro ele não pode voar apenas com uma asa, né? Quando questionado sobre o mais importante, se era o conhecimento bíblico, o estudo da palavra ou a oração, ele disse que um pássaro não pode voar apenas com uma asa, ele precisa das duas. Assim também nós não temos como crescer, não temos como subir, não temos como nos desenvolver se nós não lermos a Bíblia, não estudarmos a Bíblia, não perseverarmos nisso e não orarmos. Se nós não orarmos também, não estudarmos a Bíblia, então nós ficaremos estagnados, se não podemos até morrer espiritualmente por causa da nossa maneira relaxada de lidar com as disciplinas espirituais que o Senhor colocou como meios de graça em nossa vida. Então, meu irmão, veja, essa igreja, ela buscava a santidade e ela buscava através da oração, né, primeiramente através da perseverança na doutrina dos apóstolos, na palavra, e também pela perseverança na oração. Isso traz um resultado. Veja que buscar a Deus na sua palavra e buscar a Deus na oração traz um resultado na vida prática da igreja, no dia a dia. E o resultado está justamente no versículo 43 do nosso texto. Em Atos 2, verso 43, diz: Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, o resultado da perseverança na palavra, da perseverança na oração, e evidentemente, né, na perseverança nessa comunhão, que nós vamos falar um pouquinho aqui no segundo ponto, né, na segunda característica da igreja, é que essa igreja, ela, por buscar a Deus em sua palavra e conhecer mais o Deus a quem serve, por buscar a Deus nessa comunhão íntima através da oração, esses irmãos, eles tiveram o seu coração cheio de temor. A igreja, ela, por fazer isso, por buscar a Deus na palavra e na oração, ela passou a levar muito a sério as coisas do Senhor. Ela não brincava com as coisas de Deus, eles não banalizavam, nem comercializavam as coisas de Deus. E isso é tão comum hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos quantas igrejas, quantos falsos mestres, quantos falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos homens que estão aí, mulheres que estão aí à frente de igrejas, se passando por homens e mulheres de Deus, mas que, na verdade, apenas comercializam, né, essa palavra, comercializam a fé, enganando os indoutos, enganando aqueles que são simples, que não têm tanto conhecimento, né, de modo geral, e que são levados porque têm fé em Deus e querem buscar o Senhor. E por não conhecerem a palavra, por não saberem lidar com essa questão de perceber o erro, eles acabam caindo na conversa desses mercenários. Nós vivemos em épocas difíceis, irmãos. Nós vivemos numa época em que tem surgido dia após dia mais e mais falsos mestres, mais e mais mentiras relacionadas à palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por isso nós precisamos perseverar na palavra, perseverar na oração, para que o nosso coração seja cheio de temor, para que a gente leve a sério as coisas de Deus. E temor não é medo. Temor aqui não é medo. Temor é um reverente respeito por saber quem Deus é. Então, temer a Deus aqui é reverenciá-lo, é respeitá-lo por saber quem ele é. Nós passamos a conhecer mais a Deus, a ter intimidade com ele, e essa intimidade, esse conhecimento nos leva a ter esse temor. E esse temor tem faltado na vida de muitas pessoas. Então, essa é a primeira característica da igreja. Uma igreja que buscava a santificação, a santidade, através da perseverança na palavra e através da perseverança na oração. O que era que isso causava nessa igreja? Causava temor. Temor no coração dos crentes, e os crentes ali, tementes a Deus, viviam cada vez mais para a sua glória. A segunda verdade que nós temos aqui no texto está no verso 42 também, mas eu queria pedir para você ler comigo o verso 46 também. No verso 42 diz que eles perseveravam também na comunhão e perseveravam de casa em casa. Mas se você for observar, aqui no versículo 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, para aqueles irmãos ali, essa é a segunda característica, que era uma igreja que buscava adorar a Deus em comunhão, era uma igreja que buscava a santidade, a primeira verdade, está no verso 42, porque perseveravam na palavra e na oração,
e por causa disso havia temor no coração deles, mas era uma igreja que também buscava adorar a Deus. E eles adoravam ao Senhor juntos. Não havia nenhuma visão nessa época do crente ser desigrejado, né? Do crente não estar em comunhão com o outro crente, com os outros crentes. Muito pelo contrário, eles perseveravam na comunhão e eles perseveravam no culto no templo, enquanto havia templo ainda. Nós sabemos que depois eles não terão essas possibilidades e os templos serão as próprias casas das pessoas, ou algumas casas ali em que as pessoas realizavam os cultos, e ali tinha as igrejas locais. Mas o que eu quero que você perceba é que para aqueles irmãos, o culto era um deleite. Eles amavam estar na casa do Senhor. A comunhão no templo é fundamental para a vida deles, para a vida dessa igreja. É claro, irmãos, que a adoração verdadeira ela não está circunscrita a um lugar. Eu posso adorar a Deus debaixo de uma árvore, eu posso adorar a Deus no meu quarto, eu posso adorar a Deus no meio da rua, eu posso adorar a Deus no quintal da minha casa, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, porque, como Jesus mesmo disse à mulher samaritana, lá em João capítulo 4, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Então, Jesus ele mostra àquela mulher que Deus não está circunscrito a um lugar como ela pensava, que deveria se adorar naquele monte próximo à sua região. Então, Deus não se deve adorar necessariamente no templo em Jerusalém ou em qualquer outro lugar específico, porque os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Mas que é bom e que é maravilhoso a igreja estar reunida em um lugar, as pessoas estarem reunidas em um lugar específico para adoração, para o culto, sim, isso é muito bom, isso é saudável para a vida da igreja e é necessário para que haja o mútuo encorajamento, né, e o testemunho também ao mundo. Por isso que Hebreus, capítulo 10, eu vou ler para você no versículo 25. Hebreus, capítulo 10, verso 25. O autor aos Hebreus, ele diz o seguinte, ele traz várias exortações à igreja a quem ele escreveu, aos irmãos a quem ele escreveu, e no verso 25 ele diz: Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia, né, o dia da segunda vinda de Jesus, se aproxima. Então, se o dia já estava próximo na época desse autor aqui do livro de Hebreus, imagine para nós. E eu não entendo como muitas pessoas elas ainda querem defender e argumentar a favor de você não estar em comunhão, mas de ser um crente que fica em casa, que não tem nenhum compromisso com o outro, com outros irmãos, com uma família cristã, com uma igreja local. Isso é inconcebível, irmãos. Isso é antibíblico. Isso, infelizmente, é uma heresia que, com certeza, o diabo tem colocado no coração de muitas pessoas para enfraquecê-las, né, e para afastá-las da verdade. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de pastoreio, nós precisamos ser exortados mutuamente, nós precisamos das pessoas com seus próprios dons, que Deus as concede para sermos edificados por meio dessas pessoas, e também Deus nos usar com os dons que Ele nos concedeu para servirmos também, para edificar aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos uns dos outros, nós não podemos ficar em casa. Quando eu digo isso, não podemos ficar em casa quando tivermos a oportunidade de estarmos juntos. E eu sei que você que está em casa hoje, impossibilitado de estar em comunhão conosco na igreja, por causa dessa situação que nós estamos vivendo no momento, você tem sentido. Você tem sentido como é ruim nós não podermos estar juntos como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor, adorando o Senhor num local específico. No nosso local específico, no caso, na nossa igreja, aqui no nosso bairro de Piedade. Então, que Deus ele nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Aquela igreja, ela era uma igreja que buscava adorar a Deus, e buscava adorar a Deus estando na casa do Senhor, estando na casa de Deus. Ela buscava adorar a Deus também com um louvor constante. Isso você pode ver no verso 47. No verso 47 de Atos 2 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, era uma igreja que vivia um louvor diário ao Senhor. Os irmãos sempre estavam louvando a Deus. E louvar a Deus não necessariamente precisa ser com músicas. Nós podemos louvar a Deus sem necessariamente ser com uma música. Nós louvamos a Deus com nossas palavras. Nós louvamos a Deus com a maneira que nós vivemos, com a maneira que nós o servimos. Nós louvamos a Deus e adoramos o Senhor
com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de pensar. Mas é claro que o louvor aqui envolve também a ideia de cantar ao Senhor, de usar os salmos para adorar o Senhor, de usar os hinos da época para adorar o Senhor. Uma igreja alegre é uma igreja que canta, é uma igreja que tem Deus como sua centralidade, né? E Deus é o centro do seu louvor, dessa adoração. Né? O culto, irmãos, ele não é feito para agradar os outros, mas ele é feito para agradar apenas ao nosso Deus. Ele não exalta o homem, mas ele exalta a Deus e deixa Deus no local que ele realmente merece, que ele é digno. E o resultado, assim como o resultado da busca do estudo da palavra, do conhecimento da palavra e da oração, o resultado foi o temor ao Senhor, o resultado para essa igreja que buscava adorar a Deus diariamente foi justamente uma alegria que não era presa a determinadas circunstâncias, mas uma alegria que não era circunstancial. Você vai ver aqui no verso 46, que diz que eles partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se você perceber, no verso 45 diz que algumas pessoas vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. É claro que isso aqui é uma questão temporária. A igreja não vai sempre, todos os irmãos têm que vender as suas coisas para doar suas coisas. Mas nesse caso aqui, muitas pessoas elas perderam tudo que tinham, pelo fato de que, a partir do momento que passaram a crer em Jesus e a caminhar com o Senhor, elas foram prejudicadas na sua vida material, talvez muitos foram expulsos de casa, talvez algumas mulheres foram abandonadas, enfim, nós não sabemos os detalhes, mas sabemos que aqui essas pessoas estavam passando por dificuldades. E nesse período foi necessário que todos os irmãos se envolvessem para ajudar aqueles que estavam precisando. Assim como nesse momento, irmãos, como nesse momento que nós estamos vivendo. Eu chamo a sua atenção para que você possa refletir um pouco. Talvez na sua casa não tenha faltado o seu pão, talvez você esteja com o seu salário em ordem, ou tenha diminuído um pouco, mas imagina aqueles que perderam todo o seu salário. Imagina aqueles irmãos que não têm mais com o que contar, pelo menos nesse mês ou no outro, e estão nessa situação difícil. Então, nós, como igreja, como irmãos, nós temos que ajudar. E eu tenho me colocado à disposição, a igreja à disposição, e tenho convocado os irmãos da nossa igreja para que nós possamos, nesse momento, irmãos, doar uma parte do nosso pão, doar uma parte do nosso feijão. Nós estamos fazendo cestas básicas na nossa igreja, ajudar nossos irmãos que ficarem aí em certa dificuldade na questão de alimentos, saúde. Nós temos que dar o apoio, nós temos que fazer o que pudermos fazer. Claro, nós não vamos agir de maneira irresponsável, mas eu sei que se você tem para você, você pode repartir um pouco do que você tem com o outro. É triste quando a gente vê que algumas pessoas são tão abençoadas por Deus, mas não sabem ser gratas, principalmente nesse momento agora. Esse momento agora é um momento que revela quem realmente realmente servo de Deus e pensa no próximo. Então aqui havia essa busca pela adoração ao Senhor, no sentido de querer estar na casa de Deus, no sentido de louvá-lo constantemente, e como resultado veio essa alegria que encheu o coração dos irmãos. Você quer ver outro exemplo? Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, verso 40 ao verso 42. Atos 5, verso 40 ao 42, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, que é o nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa, mais uma vez, olha, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Veja, aqueles irmãos, eles se alegravam por sofrer por causa do nome de Jesus. E hoje nós não queremos sofrer nada, nós não podemos passar por nenhuma dificuldade que já nos desesperamos e já queremos deixar de ser fiéis ao Senhor, abandonar o Senhor, abandonar a sua obra, abandonar o compromisso que nós temos com os nossos irmãos, com a nossa igreja, com a liderança da nossa igreja, com os nossos missionários. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós temos que honrar o Senhor, seja no momento da alegria,
seja no momento da dificuldade. Veja que essa é a segunda característica dessa igreja. A primeira, a igreja buscava a santidade através do conhecimento da palavra e da oração. Como resultado, veio o temor no seu coração. A igreja aqui buscava o Senhor em adoração, ou adorar o Senhor, buscava adorar o Senhor. Adorava o Senhor no templo, eles buscavam estar em comunhão na casa do Senhor. O deleite dessa igreja era o culto ao Senhor. E também louvavam o Senhor, buscavam louvar o Senhor, adorar a Deus com cântico, com suas palavras, com a sua vida. Era uma igreja que tinha que tinha esse foco, que tinha esse propósito, que tinha essa direção. E essa igreja, como resultado dessa busca de adorar a Deus no templo, né, com a sua vida, com o cântico, com o louvor constante, essa igreja, como resultado, ela tem uma alegria que não era circunstancial. E, em último lugar, nós temos aqui uma igreja que valorizava a comunhão. E eu encerro com essa palavra. Está no verso 42, né, que eles perseveravam de casa em casa, na comunhão, no partir do pão. Também no verso 44, nós temos aqui, de Atos capítulo 2, no verso 44, diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E no verso 46, que nós acabamos de ler, diariamente perseveravam no templo, no partir do pão, de casa em casa. Então, essa igreja tinha prazer de estar juntos, os irmãos tinham prazer de estar juntos. E nós estamos sentindo, quem realmente tem esse prazer, como a igreja primitiva aqui, de estar junto, de buscar a comunhão, nesse momento está sentindo muita falta. Quem nunca vai à igreja, com certeza não está sentindo falta. Talvez seja até um alívio, né? Porque não se sente cobrado, porque a sua consciência não pesa, porque tem que ficar em casa mesmo. Mas para aqueles que amam a casa do Senhor, para aqueles que amam o povo do Senhor, para aqueles que verdadeiramente foram chamados e que têm o prazer de estar em comunhão com a igreja, como um só corpo, como um só pão, como o corpo do Senhor, como o corpo de Cristo, esse está sentindo. Lembre-se que no Salmo 133, verso 1 ao 3, o salmista ele já fala sobre a bênção de nós podermos estar juntos, ou a bênção que a comunhão ela traz sobre nós. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Se nós não estivermos juntos, irmãos, nós não vamos perceber as necessidades dos nossos irmãos. Se nós não estivermos juntos, nós não vamos estar sensíveis às dificuldades dos outros e os outros também não perceberão as nossas dificuldades. Nós precisamos estar juntos. Nós não somos, como disse alguém, né, conhecidos por aquilo que falamos, mas por aquilo que fazemos. E houve um resultado também. Veja, se o resultado da busca da palavra e da oração foi o temor, se o resultado da busca de cultuar a Deus no templo, de estar junto ali no templo, de ter o culto como seu deleite, de adorar o Senhor ali, e o resultado foi uma alegria não circunstancial, em último lugar, resumindo tudo aqui, toda essa busca da igreja pela santidade, pela adoração, pela comunhão, nós temos como resultado o que o próprio Deus realizou no meio deles. E eu encerro justamente com esse versículo, Atos 47. Veja o que Lucas, narrando sobre a vida dessa igreja aqui primitiva, ele diz aqui em Atos 2, 47. Esse resultado ele não é somente para a igreja que busca a comunhão, mas esse resultado ele serve como toda a busca dessa igreja, pela palavra, pela oração, pela adoração do Senhor, pela comunhão, por querer estar junto. E aqui em Atos 2:47 diz: louvando a Deus e aí vem, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, como resultado dessa vida da igreja, de buscar a santidade, de buscar adorar o Senhor, de buscar estar em comunhão, o que é que Deus fez? Deus, ele realizou algo maravilhoso. Primeiro, lá no verso 43, diz que o Senhor, ele agia com intervenção extraordinária no meio daquele povo. Diz assim que havia muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, se havia uma ação de Deus extraordinária, era aqui no meio desse povo
que buscava o Senhor, que buscava a santidade, buscava a palavra, a oração, buscava a comunhão, adorar o Senhor, enfim, Deus ele agia no meio desse povo, ele realizava muitos sinais e prodígios por meio dos apóstolos. Não estou querendo dizer que se nós fizermos isso, vai ter que acontecer esses sinais e esses prodígios. Não, porque nós sabemos que os sinais e prodígios de Deus, não que Deus não possa realizar ou não faça milagres hoje, Deus faz sim milagres hoje, de acordo com a sua vontade, mas nesse período especificamente aqui da igreja primitiva, isso era muito mais comum, até porque os apóstolos ainda estavam vivos e era comum, fazia parte dos dons dos apóstolos esses sinais e prodígios. Depois, com a formação do cânon da Bíblia, com a formação da palavra de Deus, nós vamos ver que não há mais necessidade, os apóstolos vão morrendo, e aí a palavra vai sendo estabelecida, vai sendo confirmada, e a igreja ela continua firme, pregando a palavra, buscando a Deus e não necessitando tanto desses sinais e desses prodígios. Tá? Isso é algo muito mais do momento aqui. Mas, repito, não querendo dizer que Deus não faça milagres, mas eu estou querendo dizer a você que necessariamente ele não precisa fazer milagres e sinais e prodígios para que nós continuemos firmes e crendo no Senhor. Nós sabemos quem é o nosso Deus e nós confiamos nele e cremos nele, independentemente de qualquer coisa que ele venha fazer. Cremos naquilo que ele já nos prometeu. Já temos a promessa da vida eterna e isso é o que já nos basta e já nos deve bastar um perdão dos nossos pecados, a obra que Cristo realizou em nosso favor. Isso já é o suficiente para nós vivermos alegres toda a nossa vida. Então, meus irmãos, em segundo lugar, né, esse povo aqui, essa igreja, ela contava com a simpatia do povo. Não é que o mundo amava a igreja, nós sabemos que o mundo ele vai odiar, né, o povo de Deus. Jesus Cristo diz, olha, se eles me odeiam, eles também odiarão a vós. Então, nós sabemos que o mundo ele é totalmente contrário à vontade do Senhor. E nós que queremos viver a vontade do Senhor, andamos na contramão do mundo e não podemos alegrar o mundo. Não podemos gerar essa alegria e esse prazer no mundo, porque a nossa própria vida e pregação é contrária à vida que o mundo vive. Mas aqui, nesse período e nesse momento, essa igreja estava contando com a simpatia do povo. Deus estava realizando isso, até como meio de conforto para esses irmãos que estavam sofrendo tanto. Mas a última coisa que eu quero citar e dar mais ênfase é que muitas vidas iam sendo acrescentadas a essa igreja, muitas vidas iam sendo salvas pelo Senhor. Que é o finalzinho do capítulo 47. Diz assim: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós poderemos citar aquela frase: a qualidade ela gera quantidade. Não é a quantidade que gera qualidade, mas a qualidade ela gera quantidade. Essa igreja no começo, no capítulo 1, no versículo 15, ela tinha 120 membros. No capítulo 2, verso 41, se converteram ali quase 3.000 pessoas. Em Atos, capítulo 4, verso 4, nós já temos 5.000 pessoas. Em Atos, capítulo 5, verso 14, nós já temos uma multidão. Em Atos, capítulo 9, verso 31, a igreja se expande para a Judéia, Galileia e Samaria. E em Atos, capítulo 16, verso 5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude para que, como igreja, mesmo nesse momento de quarentena, nós perseveremos na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Nós perseveremos na oração. Que o Espírito Santo enche o nosso coração de temor a Deus. Que nós busquemos adorar a Deus em nossas casas. Pegue seu inário do cantor cristão, escolha hinos, músicas cristãs que sejam embasadas na palavra de Deus e adore ao Senhor na sua casa. Adore ao Senhor com a sua família. Adore ao Senhor individualmente. Cante ao Senhor. Glorifique a Ele, em nome de Jesus. Por enquanto, ainda não podemos estar no templo, mas chegará. Daqui a alguns dias estaremos, se Deus assim permitir. Não sabemos se será com 1 ou 2 semanas, mas voltaremos sim a ter comunhão. E será uma grande festa. Celebraremos a ceia do Senhor todos juntos, quando pudermos ter essa oportunidade. Nos alegraremos na presença dEle. Nos abraçaremos e estaremos juntos mais uma vez. E, em último lugar, essa igreja, ela perseverava na comunhão. E embora não possamos ainda estar juntos presencialmente, mas que perseveremos nessa comunhão,
que perseveremos nesse sentimento de estar juntos, de orar um pelo outro, de querer ajudar um ao outro, de se dispor, de dizer, olha, eu estou aqui, alguém está precisando de mim, o que é que eu posso fazer, com o que eu posso ajudar. Perseveremos, meus irmãos, nessa comunhão. E que sejamos uma bênção na vida de nossos irmãos, para a glória de Deus. Com certeza você será ricamente abençoado, em nome de Jesus. Não abandone, né, a sua igreja local. Não abandone o seu compromisso com a obra missionária. Não abandone o seu compromisso com Deus. São nesses momentos difíceis que nós demonstramos que confiamos no Senhor. Ele permanece o mesmo. E nós não devemos mudar para pior, devemos mudar para melhor. E continuarmos ainda mais firmes em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar o Senhor e depois orar, encerrando o nosso culto, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino 556, Oração para a Noite, para que você tenha uma noite de paz, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Hino 556 do cantor cristão. Cantemos ao Senhor, hino 556. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Muito obrigado pela sua presença conosco nesse momento de oração e palavra. Eu quero convidar você para quinta-feira, 19h30, nesse mesmo canal, você está conosco também. Nós vamos trazer o estudo no capítulo 13 de João, do Evangelho de João, terminando o capítulo 13. Não deixe de estar conosco, tem sido muito bom estar juntos e aprender a palavra. Lembre-se de perseverar na doutrina dos apóstolos. E domingo, 9 da manhã, estaremos gravando lá na igreja. Aí, domingo pela manhã e domingo à noite é ao vivo. Domingo, 9 da manhã e às 18 horas, a igreja estará aberta, tá? E nós temos sempre um grupo lá de 10 irmãos reunidos, né? Podemos nos reunir até 10. E caso você precise ir na igreja, caso você precise falar conosco, nos encontrar, caso você precise entregar alimentos, a igreja estará aberta domingo de manhã, 9 da manhã, até mais ou menos 10h30, 11 horas, e estará aberta também às 18 horas, até mais ou menos 19h30. E nós estamos ali para receber você. Tá? Não podemos ainda ter culto,
abrir para um culto com todos os irmãos, mas até 10 pessoas nós podemos. Então, mas se você quiser deixar algum alimento na igreja, ir lá falar conosco, então esteja conosco no domingo. Que Deus te abençoe. Não esqueça, 19h30 na quinta-feira, aqui neste mesmo canal. Domingo, 9 da manhã, escola dominical. Vamos estudar sobre Jesus como nosso pastor, nosso bom pastor. E domingo à noite traremos uma palavra do Senhor e participaremos do culto. Vamos tentar ainda melhorar a questão do som, da qualidade. Estamos tentando desenvolver isso daí. Deus nos abençoe e possamos estar rapidamente de volta, né, nesse culto presencial. Ore por isso também. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse momento aqui de comunhão. Que o Senhor abençoe nossa noite de sono, abençoe nosso dia de amanhã e a nossa semana. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.